Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 26 de dezembro, terça-feira, estamos aí na oitava de Natal. Então, celebrando, essa semana é domingo ainda para cada um de nós, porque durante a oitava de Natal, nós a cada dia celebramos um domingo, o dia do Senhor, o dia da sua vinda, o dia do seu nascimento, ainda em clima de festa, em clima de Natal. Então, que de fato, ao longo de toda essa semana, a própria Palavra de Deus, através da Lex Divina, ela faça o trabalho no seu coração. E eu espero que todos nós tenham vivido um bom Natal, né? Na espera ansiosa que estávamos durante o Advento, que foi um tempo de recolhimento, de sobriedade, preparação, um tempo de retiro, para que na vinda do Menino Jesus, de fato, ele pudesse nascer no meio de nós. E hoje também a igreja celebra Santo Estevão, né? Que é o primeiro mártir ali da Palavra de Deus, que nós podemos conhecer um pouco mais, e hoje podemos rezar pelo nosso irmão Estevão, seminarista na casa Dom Vicente, no seminário Dom Vicente. Rezamos pelo dom da sua vida, neste dia que carrega esse mistério, né, o dia do seu onomástico, Santo Estevão. Então, que toda a nossa comunidade também possa se unir nesse dia, na oração e na intercessão. Ao longo desses dias eu vinha falando do compêndio da Lex Divina. Mesmo se já passou o dia de Natal, durante 8 dias ainda é Natal, ainda dá tempo de dar presentes. Então você pode aproveitar a oportunidade e dar um bom presente evangelizador, que é a Lex Divina, que é essa leitura antes da Palavra de Deus. E o tema do nosso compêndio 2024 é a Sinfonia da Oração. Então somos todos convidados a entrar no ano da oração. É um pedido do Papa Francisco e somos convidados a estar unidos à nossa igreja e também nesse coração que busca nessa escuta, nessa unidade, escutar de fato o que Deus quer. E a cada mês o nosso compêndio traz uma palavra do nosso fundador, onde você também é convidado a meditar junto com a nossa comunidade. A primeira leitura de hoje, ela é retirada dos Atos dos Apóstolos. Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Intervieram então alguns da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se uma sobre ele. E arrastando para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, enquanto este invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, a leitura de hoje é, de fato, a narração do martírio de Estevão, que vai contar esse jovem sábio, homem de discernimento, e que não tinha medo de pregar nas ruas, que não tinha medo de anunciar Jesus, de anunciar de fato a palavra de Deus. E a própria leitura vai dizer, né? Estevão era esse homem repleto do Espírito Santo. Inclusive, enquanto ele estava ali pregando, ele fitava os olhos no Senhor, né? E ele testemunhava que via Jesus de pé. E a gente vai percebendo ali que as pessoas que estavam à volta não queriam acolher nem acreditar. Tapavam os ouvidos e, de fato, começaram ali a apedrejar. E foi exatamente o primeiro passo da conversão de São Paulo, que era Saulo, foi aí no martírio de Estevão. Porque Saulo, ao ver aquele jovem ser martirizado, apedrejado, e depuseram sobre ele, né, o manto, muitos deles colocaram ali o manto aos pés de Saulo, já começou o processo de conversão no coração. Porque Saulo foi testemunha do martírio de Estevão, deste jovem que deixou tudo para seguir o Senhor, mas que foi fiel até o fim, que não tinha medo, que tinha audácia nos seus lábios de testemunhar a palavra de Deus. E ele vai viver os últimos momentos da sua vida entregando o seu espírito, assim como Jesus fez na cruz. Então, Estevão é esse discípulo, de fato, do Senhor, que entregou toda a sua alma, a sua vida à evangelização. O salmo de hoje é o Salmo 30. Sê para mim um forte rochedo, uma casa fortificada que me salve. Pois meu rochedo e muralha és tu. Guia-me por teu nome, conduze-me em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito.
És tu que me resgata, Senhor, Deus verdadeiro. Que eu exulte e me alegre com teu amor, pois viste minha miséria. Meus tempos estão em tua mão. Liberta-me da mão dos meus inimigos e perseguidores. Faze brilhar tua face sobre o teu servo. Salva-me por teu amor. Então, a primeira coisa que o salmista hoje nos faz lembrar é que o Senhor é um forte rochedo. Sê para mim, Senhor, forte rochedo. Há uma súplica no coração do salmista. Uma casa fortificada que me salve, pois meu rochedo e muralha és tu. Guia-me por teu nome, conduze-me em tuas mãos, eu entrego meu espírito. Só essa primeira frase do Salmo já poderia ser a nossa oração e eu poderia terminar por aqui, Alex Divina. Porque é isso que a nossa alma deve desejar, é isso que o nosso coração deve ansiar pelo Senhor que nos salve todos os dias. Que o Senhor seja de fato para cada um de nós o nosso rochedo, nossa salvação, a nossa muralha. És tu, Senhor, que me resgata, Deus verdadeiro, que eu exulte e me alegre com o teu amor. Então, olha o coração do salmista tão confiante. E quantas vezes nós não confiamos, duvidamos, somos inseguros, quantas vezes o nosso coração está fechado. E o salmista hoje que vai trazer esse Salmo 30 para nos lembrar que a nossa confiança deve ser no Senhor. Deve ser uma confiança incondicional e que reconhece que o Senhor é aquele que nos liberta, diz a própria palavra, é aquele que faz brilhar sobre nós a sua face, é aquele que é um forte rochedo, ou seja, a rocha é a proteção da nossa vida, é aquele que nos salva sem cessar. Então, que neste dia, de fato, peçamos ao Senhor essa graça, como salmista, de um coração confiante, mas também um coração agradecido. Não podemos ser filhos ingratos, mas devemos agradecer ao Senhor por tantos benefícios, tantas maravilhas que o Senhor realizou no meio de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Disse Jesus aos seus apóstolos: guardai-vos dos homens. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o convite hoje do Evangelho é perseveremos até o fim. Acho que é a última frase do Evangelho de hoje. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, peçamos ao Senhor neste dia a graça, o dom da perseverança, de irmos até o fim. Assim como Santo Estevão, né, que foi este jovem que perseverou até o fim. E Santo Estevão, ele é chamado de protomártir, ou seja, ele foi o primeiro mártir de toda a história católica. Cheio do Espírito Santo, Estevão foi um dos primeiros a seguir os apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele era grego ou judeu, educado na cultura helênica, estimado entre a comunidade de Jerusalém. Seu nome aparece nos Atos como o primeiro entre os 7 que foram eleitos para ajudar na missão dos apóstolos. Nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos 7 primeiros diáconos nomeado e ordenado pelos apóstolos. O seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da era cristã. Então, neste dia que celebramos Santo Estevão, pensamos de fato a graça desse homem que foi ousado, mas que era um homem de serviço, um homem que serviu ao altar, era diácono que serviu ao Senhor, mas que não tinha medo de testemunhar, e ele que foi discípulo dos apóstolos ali de Jesus, e que pôde, através do seu testemunho, evangelizar e arrastar tantas outras pessoas. Então, que neste dia Santo Estevão interceda por nós, também nessa oitava de Natal, o menino Jesus, que continua com a sua presença viva em nosso coração, nos dê uma grande graça de viver um belo dia e uma boa semana. Que Deus os abençoe.